Olá! Como todo tema que envolve a definição de limites, o debate da chamada escola sem partido tem sido polêmico. Há quem os defendem que professores devam seguir limites rígidos ao tratar em sala de aula de questões como política, religião e sexo ou gênero. Mas há também os que avaliam ser papel da escola contribuir para o estudante pensar fora da caixinha. E para isso, não pode haver temas proibidos. O Expressão Nacional de hoje quer saber se a polêmica se resume a esses dois extremos ou se a questão envolve outros fatores. Eu sou Maristela Santana e eu recebo hoje Débora Duprá, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão. O deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ele é presidente da comissão especial que analisa o conjunto de projetos conhecidos como Escola Sem Partido. O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, que também participa da comissão especial. E Miguel Najib, idealizador do movimento Escola Sem Partido. E eu gostaria de começar, então, ouvindo o idealizador do movimento Escola Sem Partido, Miguel Najib, advogado. Doutor Miguel, gostaria que o senhor resumisse em que consiste, basicamente, a ideia do Escola Sem Partido. Bom, boa noite. É um prazer para mim estar aqui falando desse assunto, que é um assunto, como você disse, injustamente polêmico, não deveria ser, mas tem sido, infelizmente. O projeto Escola Sem Partido consiste, basicamente, numa lei que torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio de um cartaz com os deveres do professor. Esses deveres já existem, eles decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O que diz o cartaz com os deveres do professor? Bem, o primeiro dever diz o seguinte: o professor... Deixa eu só ver com o pessoal. Nessa posição tá bom para mostrar o cartaz? Tá bom? Ok, tá bom. Bem. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Esse é o primeiro dever do professor. Segundo dever do professor: o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Este dever também já existe. Terceiro dever do professor: o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Também este dever já existe. O quarto dever do professor: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, portanto, o projeto expressamente prevê a realidade escolar de que o professor, muitas vezes, quase sempre é obrigado na aula de história e de geografia, por exemplo, a tratar de questões políticas. Pois bem, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Esse dever decorre do pluralismo, do princípio constitucional do pluralismo. E quinto dever do professor, nada mais é do que a reprodução do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz o seguinte: o professor respeitará, na verdade a Convenção estabelece que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Pois bem, o que o projeto prevê é que o professor deverá respeitar este direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nisso consiste, basicamente, o projeto Escola Sem Partido. É disso que se está tratando na comissão especial da Câmara dos Deputados. Então, eu gostaria de ouvir o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio. Mas, deputado, antes de o senhor falar sobre esses aspectos que foram apresentados, eu vou pedir para passar um pequeno VT e que a gente reúne duas opiniões de pessoas que participaram de audiências públicas aqui na Câmara, de um aspecto que eu estou chamando de neutralidade, que tem a ver com o que foi falado. Vamos ver.
Contra é um projeto autoritário. A escola não pode ser neutra, porque a vida humana não é neutra. O professor não pode ser um doutrinador, mas ele tem que expor os seus conceitos, as suas opiniões para os alunos. O professor não pode tirar proveito do fato de que o aluno é obrigado a assistir a aula para ficar incutindo ideias políticas na cabeça do aluno, para induzir o aluno a votar de determinada forma ou a abraçar determinada ideologia. É importante que o professor tenha liberdade de ensino e de aprendizagem. Isso está na Constituição Federal. Ele é inconstitucional por isso, porque ele limita. O professor tem que ser neutro. O projeto Escola Sem Partido não está trazendo nenhuma obrigação, nenhum dever, nenhuma imposição nova. Ele, na verdade, está traduzindo na linguagem de deveres o que no nosso ordenamento jurídico já consta na linguagem de direitos. Por exemplo, quando a Constituição Federal traz o direito à liberdade de crença, se a Constituição traz esse direito, isso acarreta, logicamente, a um dever. Dentro da sala de aula, os estudantes têm o direito à liberdade de crença. Logo, os professores têm o dever de não violarem o direito à liberdade de crença dos estudantes. Então, não estamos trazendo nenhuma regra nova, mas apenas trazendo na linguagem de deveres o que já está na linguagem de direitos. E há um outro aspecto, para eu não me alongar demais, é essa percepção equivocada de que a criança pertence à família, que a família tem um poder absoluto sobre a criança. Não é verdade. A Constituição diz que a criança é um problema da família, da sociedade e do Estado. Exatamente porque a criança, ela recebe a orientação dentro de casa, mas ela também tem que ser preparada para o espaço público. O espaço público, ele não coincide com o espaço privado. O Tribunal Constitucional alemão, ele já teve a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, que é recorrente quando se fala em educação sexual, por exemplo, quanto isso gerou de polêmica no mundo todo, dizendo que a educação fornecida pela família, ela sequer pode prevalecer sobre a educação em sala de aula. Isso vai ser definido em questões específicas. Então, nós temos que combinar aí pluralismo de ideias, liberdade de cátedra que vem na sequência de uma Constituição que procura expurgar de seu texto qualquer resquício de autoritarismo, de período ditatorial, de período de censura, né? E essa questão da família. Então, seria inconcebível que nós, na atualidade, vivendo numa sociedade democrática, de liberdade de ideias, nós tivéssemos os professores sob constante vigilância dos alunos dentro de sala de aula. Deputado Marcos Rogério, democrata de Rondônia, deputado, o senhor é presidente da comissão especial que está analisando esse conjunto de propostas. São 5 ou 6 propostas? 5 propostas. São 5 propostas que ficaram conhecidas como Escola Sem Partido. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, à luz, inclusive, das várias audiências públicas que a comissão tem promovido. É verdade. Bom, primeiro, prazer de estar aqui e participando desse debate ao lado de convidados tão ilustres. Bom, o primeiro objetivo da comissão foi realmente de ouvir a sociedade, de ouvir especialistas, de trazer para dentro da casa um debate rico, proveitoso. Nós não vamos ficar apenas nas audiências no âmbito da Câmara. Há propostas de que as audiências também percorram alguns estados. Isso deve acontecer nos próximos dias. Nós já realizamos 4 audiências públicas e nós temos 18 requerimentos aprovados. São mais de 70 convidados aprovados até o momento, convidados a favor e contra os projetos apresentados. Inclusive, tem sido uma característica das audiências. Vocês sabem sempre pessoas a favor. Esse tem sido o cuidado que eu tenho tomado, em comum acordo com o relator, e num ambiente de diálogo com as várias correntes dentro da comissão, que é de sempre apresentar à comissão as opiniões nos dois sentidos, né? Trazer convidados que sejam a favor e convidados que sejam contra. Eu acho que isso enriquece o debate, é um debate realmente polêmico, é um tema que desperta paixões de ambos os lados, mas eu acho que, enquanto comissão, é preciso ter esse cuidado. Agora, a minha preocupação, e eu acho que isso tem sido a tônica dos debates da comissão, é que o tema, não raras vezes, ele acaba sendo conduzido para uma discussão que não é o objeto central dos projetos em análise, né? Se você for observar todos os projetos e o objetivo final deles, consiste realmente na fixação dos deveres do professor, que se eu fosse o relator, e eu respeito muito o relator, que é muito preparado, por sinal, e muito coerente, muito ponderado, o deputado Flavinho.
poderia modificar ao final do projeto, em vez de colocar deveres do professor, direitos do aluno. Não teria prejuízo nenhum. E afixar na sala de aula para que o aluno, diante de uma situação de constrangimento, de abuso de prerrogativa ou mesmo a prática de um crime em sala de aula, ele possa ver naquele material dispositivo em sala de aula um auxílio. Porque o que temem aqueles que são contra o projeto? O deputado Glauber está aqui, tem me acompanhado ao longo do processo todo. Na comissão, nunca manifestei minha opinião, eu procuro ser o mais imparcial possível na condução dos trabalhos, mas eu tenho a minha opinião. E o que eu tenho observado no conjunto das audiências públicas até agora é que o problema existe, o problema é real, é verdadeiro. E me parece que negar o problema é tentar fugir do debate. E qual é exatamente o problema? Nós tivemos vários depoimentos dos que já foram coletados até agora. Né? Nós temos situações de defesa de uma ideologia partidária. Nós tivemos uma situação de uma aluna, uma doutoranda, que esteve conosco na apresentação da tese dela, do doutorado dela. Ela teve um incidente com o professor porque discordava de posições dela, posições públicas dela. Isso interferiu no trabalho dela em sala de aula. E ela trouxe, detalhe, ela não veio simplesmente falar, ela trouxe as gravações, ela trouxe os e-mails, ela trouxe todo o conteúdo trocado entre a professora e ela. E ao final ela teve que receber um e-mail comunicando, a professora comunicando que não tinha mais interesse, por incompatibilidades ideológicas e outras mais, de continuar como orientadora dela naquele projeto. Então, o problema existe. Se menor ou maior, eu acho que as audiências públicas estão descortinando o tema, lançando luz sobre o tema. E a sociedade está participando. Só nessa semana, para você ter uma ideia, eu abri um e-mail funcional, um e-mail institucional, que as pessoas queriam participar. E eu disse, bom, então vamos abrir um espaço para as pessoas mandarem para cá suas ponderações a favor ou contra, ou denúncias de situações que ocorrem nos estados. Em uma semana, nós recebemos mais de 100 e-mails com conteúdo dessa natureza, que serão todos colocados à disposição dos membros da comissão. Então, o problema existe. A questão é como enfrentar o problema. Agora, às vezes a discussão ela parte mais para um campo teórico, para um campo de interpretações dessa corrente ou daquela visão, daquela outra. Mas o que me parece claro é que tudo aquilo que está nas medidas, nas publicações para a sala de aula, já estão previstas na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases e no Plano Nacional. O artigo 206 da Constituição que você mencionou ali, no segundo princípio que ele elenca como princípios norteadores da educação, está lá liberdade de ensinar, liberdade de aprender. Você não tem uma prevalência entre elas. Obviamente que o professor que está à frente da sala de aula, ele tem o comando, o controle da sala de aula, o controle pedagógico da sala de aula. Mas é preciso respeitar as regras. E eu acho que a visão do projeto é justamente de tentar deixar claro para o aluno quais são os seus direitos. Quais são as suas garantias constitucionais, legais, que ele pode, diante de um impasse, recorrer. Negar isso é negar aquilo que já está no ordenamento normativo que nós temos. Então, a proposta, com todo respeito à divergência, ela não é absolutamente inconstitucional e a comissão tem a incumbência de analisar constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, além do mérito da proposta. Então, tudo que está lá já está positivado nas legislações. O que se objetiva na prática é afixar em local visível os direitos do aluno ou deveres do professor. Pois é, deputada, aí a gente entra numa outra parte do debate que eu gostaria de trazer aqui para a gente, que é exatamente em relação a isso. Se já existem tantos mecanismos, né, tanto mecanismos constitucionais como legislação internacional, zelando sobre isso, a minha pergunta é da necessidade efetivamente de haver uma lei sobre isso. Então eu gostaria de trazer, para começar, um comentário de João Vitor Loureiro, de Brasília. Ele diz o seguinte: é mesmo necessário criar uma lei nacional para disciplinar o assunto? Não bastaria o professor seguir os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os princípios de ética profissional para atuar em sala de aula?
que tipo de fiscalização se pretende propor para uma aplicação adequada da proposta, caso seja sancionada? Então, ele coloca a questão da fiscalização. E aí, no ano passado, ainda no governo interino, quando o presidente Temer ainda era interino, o ministro da Educação, ele deu uma entrevista para o site G1, em que ele falou sobre esse assunto. Eu vou pedir para divulgar, para colocar no ar, um trecho da entrevista do ministro, por favor. Ele diz o seguinte: conceitualmente, tem a posição de que não será por meio de uma legislação assim que se resolve a questão. O que nós precisamos é de professores bem formados, do exercício do controle social feito pelos pais, alunos, dentro das escolas e da própria comunidade, assim como do compromisso de gestores e professores com a amplitude do conhecimento dentro da sala de aula. Eu, inclusive, desconheço qualquer país do mundo que tenha legislação específica para controlar posicionamento dentro da sala de aula. Então, eu gostaria de voltar ao nosso debate com Miguel Najib, advogado e idealizador do movimento Escola Sem Partido. Sr. Miguel, o senhor como jurista, o que o senhor diria da real necessidade de ter uma lei que diga, segundo o deputado Marcos Rogério falou, para o estudante quais são os direitos dele como estudante, se já existem tantos outros mecanismos? Veja só, conhecer os próprios direitos é uma questão de estrita cidadania. Todas as pessoas, sobretudo aquelas mais vulneráveis, têm o direito de conhecer os seus próprios direitos. É disso que se trata no projeto. Eu queria chamar a atenção para uma fala da Procuradora dos Direitos do Cidadão a respeito da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Ela diz que esse é um direito que os pais devem submeter ao direito do Estado. Ou seja, o que a Procuradora dos Direitos do Cidadão está defendendo é isso aqui. É isso aqui. É que o professor poderá transmitir aos filhos dos outros as suas próprias convicções religiosas e morais. É disso que se trata, para quem não entendeu, aí para o telespectador, é isso que defende a Procuradora dos Direitos do Cidadão. Que os professores possam transmitir aos seus filhos, telespectador, os seus direitos, direitos dele, professor. Quer dizer, as crenças e os valores morais dele, professor. Evidentemente que isso é um absurdo, isso é um despropósito. Nenhum país do mundo, a não ser talvez a Coreia do Norte, adote esse sistema que está sendo proposto pela Procuradora. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a fala agora do deputado Glauber. O deputado Glauber é do PSOL. Sim. O PSOL é um dos partidos que mais lucra com a doutrinação política e partidária nas escolas. Então é natural que o deputado Glauber esteja contra o projeto. Não só ele, como a maior parte dos deputados dos partidos de esquerda. A maior parte dos professores que doutrinam em benefício desses partidos. Quem está assistindo a gente aqui com o nosso debate sabe perfeitamente disso. A doutrinação, embora também existam professores de direita que usam a sala de aula para promover as suas próprias preferências políticas e ideológicas, a imensa maioria dos professores que faz isso é identificada com partidos de esquerda, sobretudo o PSOL, que hoje é o partido que conta com a maior adesão por parte desses professores militantes, não é? Não se trata, ao contrário do que disse o deputado Glauber, de criminalizar o professor. O que o projeto pretende, Maristela, é explicitar os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Limites que já existem, mas precisam ser explicitados para que não haja abusos dentro da sala de aula. Notem que a sala de aula é um espaço de segredo. Aquilo que acontece dentro de uma sala de aula não é um espaço onde é o segredo da sala de aula. Então, ali dentro daquele espaço estão jovens, muitas vezes jovens imaturos, inexperientes, sem vivência, sem mecanismos de defesa, que estão dentro da sala de aula, eventualmente como militante. Não todo professor é militante, mas há muitos professores que militam dentro da sala de aula. Então é preciso que o estudante conheça os seus próprios direitos para poder se defender. Isso é cidadania, repito, uma questão de estrita cidadania. O deputado falou que essa proposta não é neutra. Não é neutra. A proposta do Escola Sem Partido é tão ideológica quanto a Constituição Federal. É importante deixar isso bem claro. A Constituição Federal é um documento ideológico. A garantia da liberdade de consciência e de crença é uma escolha ideológica feita pelo poder constituinte. O pluralismo de ideias é uma escolha ideológica feita pelo constituinte. Em Cuba, por exemplo, não existe pluralismo de ideias. Também é uma escolha ideológica feita por quem tinha o poder de fazer. É o autor da Constituição cubana.
Liberdade de consciência e de crença, eu disse, é uma escolha ideológica. Nos países teocráticos, como o Irã, por exemplo, não existe liberdade de crença. Existe uma religião apenas que é imposta pelo Estado. No Brasil é diferente. O nosso Constituinte fez várias escolhas ideológicas e o nosso projeto segue na trilha dessas escolhas, defendendo a liberdade de consciência e de crença do estudante, defendendo o pluralismo de ideias. São valores que estão incorporados ao nosso ordenamento jurídico pela Constituição Federal. Eu gostaria de colocar um aspecto prático que foi colocado aqui no nosso programa para a gente tentar entender um pouco melhor. A procuradora citou, por exemplo, o caso de um estudante que numa sexta-feira vai vestido de branco, em função de ser de uma família, de uma religião de matriz afrodescendente e que possa ser vítima de bullying pelos colegas e que isso levaria, o ideal seria, se eu bem entendi, que os professores pudessem usar aquele momento para explicar sobre as religiões de matriz afrodescendente. Na sua proposta, como esse tipo de situação seria tratada? Não há nenhum impedimento a que o professor, aliás, o professor tem a obrigação de fazer isso, de explicar aos estudantes a realidade social e política nacional. Ele tem a obrigação de fazer isso. O projeto não proíbe o professor de fazer isso. O projeto estabelece no artigo 5º, aliás, no item 5º do cartaz com os deveres do professor, que o professor respeitará o direito dos pais dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isso está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Quem é contra esse dever do professor está propondo a revogação de um tratado internacional sobre direitos humanos, do qual o Brasil faz parte. Então, o projeto apenas repete o que está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A gente terminou o bloco anterior falando sobre a questão dos professores. Então, eu vou pedir para passar um vídeo que nós gravamos hoje com a professora da Universidade do Pará, Maria da Graça Campanholo, e com a presidente da UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Camila Lanes. O que elas pensam sobre essa questão do papel do professor? Se você pode dar ao teu aluno a faculdade de conhecer várias concepções de um determinado conhecimento, você está fomentando o pluralismo, você está falando aquilo que é a tua preferência, aquilo que não é, e deixando o teu aluno com a experiência de vida dele e com o que ele aprende no âmbito privado, em casa, colocar a postura que mais o interessa. O que não pode é usar o espaço público para invadir o campo que é privado, é da família. Não importa que estrutura essa família tenha. O que nós defendemos é que o professor ele possa exercer a sua função, que ele possa opinar, que ele possa cada vez mais cativar o estudante a ter um pensamento crítico, mas que ele não tenha que colocar a sua opinião política, a sua opinião pessoal nisso. A escola tem que ser política, mas não política no sentido partidário, política no sentido de debater. Eu não vejo nenhum problema da escola debater, inclusive, sobre a conjuntura ou sobre a Constituição brasileira dentro da sala de aula, porque é isso, nós estamos dentro de um local que forma cidadãos, e cidadãos, eles participam de processos como esse aqui dentro do Congresso, que são debates onde pessoas contrárias e favoráveis falam sobre o mesmo tema. Deputado Marcos Rogério, Democratas de Rondônia. Deputado, em relação à questão do reforço de valores da família, como é que isso pode influenciar na capacidade do estudante de lidar com outros valores, inclusive na questão do desenvolvimento da tolerância a valores diferentes daqueles da sua família, não obrigatoriamente valores errados ou mais certos, simplesmente valores diferentes? Veja, eu acho que assim, há muito exagero em relação ao enfrentamento desse tema. E quando se fala em respeitar, né, a cultura religiosa da família, os valores morais da família, obviamente que isso não significa desconhecer outros pensamentos, outros valores, né, no ambiente escolar. Agora, conhecer outros pensamentos, conhecer outras ideias, sem doutrinar, sem instruir para uma outra doutrina, no sentido de induzir a criança a deixar os seus valores domésticos de casa para seguir aquela outra linha. Agora, essa ideia de você ter o pluralismo em todas as manifestações, em todas as matérias, ninguém é contra isso. Eu não vi nenhum debatedor até hoje se posicionar contra isso. Quem é a favor do projeto ou quem é contra o projeto. A questão aqui, e volta sempre no mesmo ponto, por que não querem que os alunos conheçam os seus direitos? Por que não querem que o aluno
tem a condição de ler num cartaz, o aluno ou o professor, que ele não é obrigado a ser doutrinado, a ser induzido para um pensamento. Isso não está na Porque- LDB, deputado? Sim, mas o Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, certo? Por que está lá na mesa do comerciante? Qual a razão? Não é para garantir o acesso? Exatamente. Essa lei vai na direção da lei de acesso à informação. Agora, por que não querem permitir que o professor existe por causa dos alunos e não o contrário? Às vezes perde um pouco a noção desse valor. O professor existe porque tem aluno. Então, a Constituição, quando trata dos princípios que norteiam a educação, quando vai falar, lá no inciso 2, ela vai falar liberdade de ensinar, liberdade de aprender, com respeito às regras, com respeito aos parâmetros constitucionais, da legislação ordinária comum, enfim. Então aqui, o que me causa um pouco de espanto na abordagem desse tema é a absoluta resistência à possibilidade de acesso à informação pelo aluno. Me parece que a cegueira não é uma boa conselheira num ambiente como esse. E me parece também estar interpretando de forma equivocada a fala do ministro. O ministro, de fato, tem se posicionado com certa cautela em relação a esse tema, não defendendo a proposta do Escola Sem Partido, até porque essa foi uma construção dada no ambiente de debate. Nós temos ali projetos que tratam de doutrinação, de movimentos que estão dentro das escolas, mas não tem nenhum projeto com esse nome, Escola Sem Partido. Isso foi uma construção fruto do conjunto de propostas que estão tramitando. Mas o ministro, num dado momento da fala dele, e está na matéria, ele vai dizer o seguinte, que ele acha que essa questão pode ser resolvida no âmbito da escola, pelos pais, pela comunidade escolar e pelos alunos. Ótimo, o ministro está perfeito, está correto. Pode ser resolvido lá, sobretudo se o aluno souber dos seus direitos. Sobretudo se o aluno puder olhar perto da parede da escola, no mural, em algum lugar. E lá está escrito quais são os seus direitos, ou quais são os deveres do professor. Qual é o problema de garantir o acesso à informação? Porque não é nada, o projeto não trata mais nada além disso. E, ademais, parece estarmos discutindo uma coisa finalizada. A comissão especial ela tem a prerrogativa de, a partir das audiências públicas que estamos realizando, a partir da coleta de informações que estamos tendo, no âmbito interno ou externo da casa, chegar à conclusão da necessidade de se aprovar o texto como está, de não aprovar o texto, de aprovar um texto totalmente diferente, ou simplesmente descartar porque é desnecessário. Eu acho que não pode ter tema proibido para o parlamento, por mais que eu divirja dele. E principalmente quando você tem um tema que tem a dimensão desse tema. Há relatos de problemas acontecendo no Brasil afora. Nós tivemos 2 episódios recentes na história democrática do Brasil. O impeachment da presidente Dilma e a ascensão de um vice-presidente eleito à condição de presidente. No processo de impeachment, aconteceram movimentos no sentido do não ao golpe. Não ao golpe. O Brasil inteiro está cheio de vídeos chegando aqui falando sobre isso. Professores que ocuparam tempo da aula para falar de golpe, professores que exigiram que alunos apresentassem trabalho falando do golpe, dissertar sobre o golpe, professores que colocaram em provas situações, questionamentos em relação a isso, e que se o aluno não reproduzisse resposta afirmativamente ao golpe, teria prejuízo em notas. E agora, movimentos também nas escolas, no sentido do chamado Fora Temer. E movimentos no sentido do Fora Dilma. Eu penso que defender a ideia que o conjunto de projetos do Escola Sem Partido apresenta significa nem para lá e nem para cá. Nem uma posição favorável à esquerda, nem uma posição favorável à direita. A escola, ela é neutra. O professor não é neutro. O professor é um ser pensante. Mas a escola é neutra. O Estado é neutro. O Estado é laico. É preciso entender isso. E aí, só para concluir, foi tocada aqui a questão da religião, que eu defendo o Estado laico, não o Estado laicista, o Estado laico. Mas é preciso diferenciar aqui a difusão da cultura religiosa, do conhecimento da religião, do que pensa, como age, como se comporta,
quais são suas liturgias, da doutrinação religiosa. No campo da religião, vale essa percepção. No campo das ideologias partidárias, também. Conhecer o PT, o PSOL, o Democratas, o PSDB, o Partido Comunista, é da democracia, é do pluralismo político, faz parte. Agora, você não pode ir para dentro da sala de aula e difundir, incutir na cabeça do aluno, enfiar na cabeça do aluno que esse movimento político, que esse pensamento político é o pensamento político adequado para o Brasil ou adequado para o mundo. Eu acho que é isso, é respeitar a divergência, a pluralidade de ideias. Eu gostaria então de voltar agora com Miguel Najib, idealizador do movimento Escola Sem Partido. Doutor Miguel, as redes sociais, elas vêm trazendo muito essa questão do debate, da questão partidária, da questão religiosa, da questão de gênero. E o deputado Marcos Rogério citou aqui a questão do Fora Temer, a favor, ou a turma que foi a favor do impeachment. Queria saber como, numa realidade dessa, proposta pelo Escola Sem Partido, como é possível para os professores trazer para a sala de aula esse debate hoje tão presente nas redes sociais? Ó, essa é uma pergunta muito boa, muito importante. Esses fatos ocorreram, ou melhor, estão ocorrendo. Eles nem acabaram de ocorrer. Não existe perspectiva histórica em relação a esses fatos. Um professor que leva um assunto desses para a sala de aula, ele está correndo um grande risco de acabar, porque ele não tem literatura, não existe bibliografia a respeito desses temas, não foram escritos livros. Veja, é um assunto que está acontecendo, não acabou de acontecer. Então, o professor, ao levar um assunto desse para a sala de aula, para debater com alunos, na verdade, ele está correndo um grande risco de acabar impondo os seus pontos de vista aos alunos. Qual seria, então, a abordagem do professor? Ele não deve abordar isso? Não, veja só, ele deve abordar, deve estudar bastante, deve procurar conhecer as diversas perspectivas, mas eu acho uma ação de pouca prudência, do meu ponto de vista. O projeto não proíbe que ele faça isso. Note bem, o projeto, em momento algum, proíbe o professor de debater o que quer que seja em sala de aula, desde que respeite os direitos dos pais sobre a educação religiosa e moral dos filhos. Está na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, isso é inegociável, a não ser que se revogue a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Agora, qualquer tema pode ser debatido em sala de aula. Agora, veja, não é fácil para um professor falar sobre impeachment, falar sobre golpe, sobre Fora Temer, sem acabar impondo as suas opiniões aos alunos. Ele tem o dever de fazer isso, de não tentar impor as suas opiniões aos alunos. Mas talvez seja uma ação pouco prudente por parte do professor. O deputado Marcos Rogério falou a respeito do trabalho da comissão, do trabalho que está sendo realizado pela comissão, que é um trabalho importantíssimo. Aliás, essa comissão mais parece uma CPI da doutrinação, porque nós temos ouvido tanta gente fazendo depoimentos absolutamente chocantes a respeito do que ocorre nas escolas e nas universidades brasileiras, que realmente isso aqui está parecendo uma CPI da doutrinação. Muito bem, ele disse que o projeto está sendo debatido, que poderá ser modificado, inclusive até rejeitado pela comissão. O parlamento está debatendo. O parlamento tem o dever de debater e está debatendo. Foi inclusive o que a presidente da UBS falou. Sim, perfeitamente. Num determinado momento, vem o Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e solta uma nota técnica para tentar abortar essa discussão no parlamento. O que é muito grave, o que é gravíssimo. Quer dizer, está interferindo no trabalho livre do parlamento, né, para fazer uma nota técnica sem a menor atribuição legal. Ela não tinha atribuição legal para fazer isso, estou falando da doutora Débora, não tinha atribuição legal para fazer isso, fez com o objetivo de minar o projeto no parlamento. Isso é muito grave. Eu gostaria de chamar a atenção, já que se falou também em Estado laico, para uma fala da doutora Débora Duprá, nessa nota técnica. Disse, para vocês verem o tipo de visão que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem a respeito da religião. Então, disse a doutora Débora Duprá, a escola é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas, é assim que ela se refere à religião, à crença dos indivíduos, é um lugar estratégico para o fim das ideologias religiosas que apresentam o mundo como a criação dos deuses. Isso aqui é uma fala de uma servidora pública que exerce um cargo da maior importância dentro do Ministério Público Federal. Quer dizer, então o que essa senhora está defendendo, na verdade, é que a escola seja usada para destruir a religião. É o que está escrito aqui. É muito grave. Isso fere o Estado laico. Deputado Marcos Rogério, Democratas de Rondônia, presidente da Comissão Especial, muito obrigado também por sua participação aqui conosco. Obrigado a vocês, parabéns à TV Câmara e à Rádio Câmara pelo debate. O que nós todos não queremos é
a ditadura ideológica. É proteger o aluno pela informação. Acesso à informação, nada além disso. Miguel Najib, advogado e idealizador do Movimento Escola Sem Partido, muito obrigado também por sua presença. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa e gostaria de dizer ao deputado Glauber Braga que, infelizmente, deputado, a sociedade brasileira está tomando conhecimento, infelizmente para o senhor, evidentemente, para o seu partido, e os partidos que dominam o sistema educacional, infelizmente para vocês, a sociedade brasileira está tomando conhecimento dos direitos que elas têm, que os estudantes têm de não ser doutrinados pelos seus professores. Então, isso está se espalhando pela sociedade brasileira. A cada dia que passa, o projeto Escola Sem Partido ganha mais adesões.